Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então galera, a gente vai falar um pouquinho hoje referente a algumas questões que podem ajudar no melhor entendimento, né, no caso, né? Então vamos estudar elas e resolvê-las, beleza? Tá? Já aproveita para deixar o like, teu comentário, se inscrever no meu canal, compartilha, beleza? Então vamos lá galera. Bem, então essas questões que a gente vai analisar, obviamente, né, são várias questões que muitas vezes a gente encontra em concursos ou simplesmente, né, questões que normalmente são postadas, né, em alguns exames, enfim. Então, por exemplo, esse aqui, não lembre, né, anatomia com ênfase em cabeça e pescoço, e nessa primeira questão nos coloca: diga qual é o termo de posição, né, você já vai lembrando, né, que designa uma estrutura que está mais longe do plano mediano que outra no corpo. Então, se aqui normalmente você tem que encontrar a palavra-chave, né, que vai ser plano mediano, se a gente observa nessa figura que está aqui do lado, nós vamos observar, né, que o plano mediano, no caso, que é um plano imaginário, ele está dividindo, né? Então, se você observa aqui, né, que quando está mais longe do plano mediano, no caso seria a letra E, que não está tudo mais longe, isso aqui no corpo, isso não se aplica no caso em extremidades, mas só no corpo, seria lateral, tá? Já se fosse o contrário, que esteja mais perto do plano mediano, ele seria medial no caso, né? Mas o que nos pede a estrutura que está mais longe do plano mediano, então é a lateral, né, no caso, que seria essa resposta. O termo seria lateral, beleza? Aqui até eu coloco outra imagem para você, no caso, se guiar mais ou menos, bem didática, aqui o que estava falando, né? Aqui já nos está colocando o plano mediano, e o que é mais perto sempre vai ser o medial, como a gente estamos falando, e as estruturas que estiverem mais longe serão as estruturas laterais. Então era lateral a resposta, porque aqui não tem como falar no caso dos membros superiores ou inferiores. Isso aqui, essa linha mediana sempre vai estar no corpo, né? No caso no tronco principalmente, né? Toda a parte mediana do corpo, beleza? Vamos lá para a próxima. Então, nessa segunda questão já é uma questão um pouco mais clássica, né? No caso que é sobre, etimologicamente, a palavra anatomia se origina do grego anatomy, de onde o termo ana significa distributivo em partes e tomé é corte, no caso. Então, outros tratados, outras etimologias, no caso, conceitos etimológicos, eles colocam até tenmei que cortar. Então, portanto, se pede que defina um conceito técnico de anatomia conforme foi discutido em sala de aula. Então aí não tem como, né, a gente falar da disciplina da anatomia, da ciência da anatomia, que ela vai estudar o quê? Basicamente a estrutura do corpo, a organização, a constituição, porque como que está constituído esse corpo e também como ele é desenvolvido, porque não sei se você lembra, né, a anatomia não é somente a anatomia macroscópica, ela também é microscópica. Temos a anatomia do desenvolvimento também, né? Quando está no processo o óvulo e o espermatozoide são fecundados, aí inicia um novo ser, enfim, o zigoto, né? E tudo isso tem um processo anatômico acontecendo que se dá em 9 meses. Então, a gente pode falar que a anatomia estuda a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Numa próxima questão, temos já, né, nos pergunta em relação às terminologias e a posição anatômica. Já vai lembrando, né, as terminologias, posição anatômica, os cortes, noções de plano e eixos anatômicos, assinale a alternativa correta. Então aí, no caso, na alternativa correta, vamos observar. Então vamos lá, nos fala na parte A, na alternativa A, fala o plano coronal divide o corpo
em direito e esquerdo, se você se lembra, o plano coronal, que seria o plano frontal, e que ele se dá, o coronal específica só na cabeça, no crânio, então, e ele somente vai dividir em quê? Em anterior e posterior, não em direito e esquerdo. Então, essa aqui seria falsa. Vamos na próxima. O plano horizontal, ou transversal também conhecido, divide o corpo em superior e inferior. Então, nessa questão tem muita dúvida, né? Porque a gente já viu alguns outros estudos falam que não, mas de forma assim, do ponto de vista de corte, do ponto de vista mais anatômico, ele sim, o plano horizontal ele divide. Então, essa aqui seria verdadeira. Até o momento parece que é a resposta, né? Mas vamos continuar. Entre os movimentos que acontecem no plano sagital, aí você lembra, plano sagital, né, que divide em esquerda e direita. Podemos destacar a eversão e a inversão do joelho. Se você lembra do joelho, no caso, ele possui mais movimentações, no caso, como por exemplo, né, a elevação, a flexão, e não a eversão e inversão, porque essa já não consegue o joelho desenvolver. Então essa aqui seria falsa. A próxima, o quinto dedo está colocado lateralmente com relação ao primeiro dedo. Se a gente lembrar como é que é a posição anatômica, o quinto dedo ele seria basicamente o oposto. Então ele estaria medialmente em relação ao primeiro dedo. Então essa aqui também é falsa. E o termo proximal e distal, que vocês já conhecem, serve para a localização de estruturas no esqueleto axial. Só para lembrar, termo proximal e distal, como nós tínhamos visto, ele é somente aplicado em quê? Em membros superiores e inferiores. E se você pensa, os membros inferiores e superiores fazem parte do esqueleto axial? Não. Esqueleto axial é geralmente o que está no centro. Então vai ser crânio, pescoço, caixa torácica, abdômen, pelve, né, no caso. Então não faz. Então aqui é falso. É perpendicular, o esqueleto perpendicular é que está relacionado com o termo proximal e distal. Beleza? Então aqui a resposta seria a letra B de bola. Vamos lá, gente. Nesta outra questão, nos falam, né, as descrições anatômicas, tanto do corpo humano quanto dos órgãos, são baseadas em 3 principais planos de secção, que passam através do corpo na posição anatômica. Associe cada plano às suas características e depois assinale a alternativa que corresponde à sequência correta. Obviamente a sequência vai depender, né, porque aqui temos os conceitos, então temos que aplicar essa sequência nesses outros conceitos aqui. Então se a gente colocar aqui plano sagital, vamos ver se está relacionado. Está relacionado com a radiologia, com outro nome axial e transaxial? Não. Que mais? Fala o plano sagital. É um plano vertical longitudinal imaginário que divide o corpo, cabeça, tronco e membros, ou suas partes em metades ou partes anterior e posterior? Também não. E o plano que divide cabeça e tronco em partes, mas não metades. Então, porque seria mediano, né? O plano sagital, ele é simplesmente, ele não divide certinho, assim, de forma igual os lados, né? Mas ele vai dividir sim em direita e esquerda. Então, colocamos o número 1 aqui. Próximo, o plano transversal. O plano transversal não é um plano vertical. Plano vertical não é nem longitudinal. Então, ele é na radiologia. Na radiologia, obviamente, o plano transversal tem outra terminologia que é axial ou transaxial. Então, aqui é o número 2. E, por ende, o 3 seria basicamente o plano frontal, né? Então, seria essa sequência. Então, procuremos na alternativa 2, 3, 1. Ah, isso tá aqui, ó. Alternativa D de dado. Beleza, galera? Vamos lá. Bem, na questão 5 nos fala referente à osteologia, no caso de cabeça e pescoço, leia os enunciados e assinale a alternativa correta. Plano de Frankfurt, que a gente falou do plano de Frankfurt, é um plano horizontal,
perpendicular aos planos frontal e sagital, que vai da borda inferior das órbitas, na margem infraorbital, para lembrar, ao teto dos poros acústicos, que é em cima do meato acústico, dividindo a cabeça em parte superior e inferior. Esse está no caso, está correto. Ela é verdadeira. O próximo. O desenvolvimento do complexo crânio-facial tem origem a partir da segunda semana de desenvolvimento embrionário intrauterino? Com certeza, essa também é verdadeira. A parte mais superior do neurocrânio, limitada anteriormente pela glabela, lembra a glabela onde que a gente encontra? Na parte anterior, né, no caso que está no osso frontal, e posteriormente pelo foramen magno, que isso encontramos na parte posterior-inferior, no caso na base, né, do crânio, faz parte do osso occipital e se denomina calvária, né, no caso. Essa também está verdadeira. Até aqui a gente já tem mais ou menos, né, mas vamos continuar. As articulações do crânio são do tipo que a gente cansou de falar isso, né? São fibrosas, porque elas não têm movimentação, com exceção de uma, né? Que vocês já sabem qual que é a mandíbula, que é a única que é sinovial. Depois de todo o crânio, elas todas são fibrosas. E dentro das fibrosas, obviamente, tem vários subtipos, mas a grande maioria delas são as do tipo suturas. Então, aqui também é verdadeira. Então, aqui está todas verdadeiras, então seria que a resposta E. Beleza, galera? Acho que está bem tranquilo. Vamos lá para mais uma questão. Aqui nos fala já uma questão, né? No caso, nos pergunta no crânio do feto, né? Você sabe que ele tem mais ossos, né? Porque ainda ele não teve uma fusão completa. Então, esse processo de ossificação, como a gente está falando, é incompleto, né? Então, obviamente, vamos ter ainda tecido conjuntivo fibroso presente, né? Tecido conjuntivo fibroso, que normalmente é chamado, né, de fontanelas ou funtículos, tá? Então, me pede citar eles, né? Então, a gente já sabe que aqui, como está falando do fontículo anterior, fontículo posterior, temos o fontículo posterolateral. Aqui observemos na própria figura, no caso, e o fontículo anterolateral. Esses quatro são os fontículos. Não confundir, não a gente se confundir, no caso, com outros que são normalmente são as articulações. Aqui é uma região que está somente constituído com tecido conjuntivo fibroso, normalmente. Beleza, galera? Então, só para a gente observar, né? Isso mesmo, anterior, posterior, anterolateral e posterolateral. Tá joia, gente? Vamos lá para a próxima. A questão 7 nos fala do osso da maxila. E ela nos fala, sabemos que um osso constituído no corpo central, que é importantíssimo, o osso da maxila, ele praticamente se articula com todos os ossos do crânio. Tá? Então, e por isso essa articulação com outros ossos a gente chama de processos, e ela possui 4 processos. Então, se temos esse processo, o primeiro, obviamente, né, que quando se articula com o osso, se você observa, não sei onde está seu nariz, aí temos a maxila, vocês conhecem já a maxila, então ele vai se encaixar com quem? Com o osso frontal, então aí seria o processo frontal. Ele pode ser lateralmente com o osso cigomático, sabe aquela parte mais elevada que a gente fala, né? Que então seria o processo cigomático. Depois pode ser também no caso, o processo alveolar e o processo palatino. São esses 4 processos que constituem o osso da maxila. Beleza, galera? Não esquece, deixa o like já, não esquece, importante, se inscreve e vamos lá. Bem, nessa outra eu coloquei uma imagem da mandíbula e dentro dela, obviamente, temos várias estruturas presentes, no caso, muitos acidentes ósseos, enfim, que obviamente fazem parte da estrutura da mandíbula, porque por aí, obviamente, vamos ter inserção de músculos, passagem de nervos, artérias, veias,
entre outras. No caso, a parte mais importante da mandíbula, como que ela se articula com os outros ossos, né, com os ossos do crânio, já que, como tínhamos falado, no caso, a gente tem, tem dois processos aqui que a gente vai falar daqui a pouco, esses processos que se articulam com o crânio. E devem ter importância, né, em vários cursos da saúde, em fisioterapia, odontologia principalmente. Então eu pedi para nomear as estruturas que estão citadas no caso. Então iniciemos pelo número 8. Lembra que essa parte aqui no caso, sabemos que a mandíbula, no caso, ela tem uma parte central, né? Que é essa parte central aqui, e tem os ramos. Mas eles são, obviamente, eles são separados por essa estrutura que é o ângulo da mandíbula. É o ângulo da mandíbula. A estrutura 9, que é a parte, obviamente, posterior, aqui observamos como se fosse a borda anterior do ramo. Aqui o ramo é tudo isso, né? O ramo é tudo isso, no caso. E a estrutura 10 é a borda posterior, né? Porque está na parte posterior, aqui está na parte anterior, tá? E aqui vem 11 e 12 são o quê? São os processos. Um deles somente, ele que se articula, no caso, com o osso do crânio, que vai ser o número 11, que é o processo condilar. Tá? Que o processo aqui estaria no outro lado, seria esse. E o número 12 é também outro processo, que é o coronoide. E para terminarmos, o número 13, que seria a incisura mandibular. Beleza, galera? Então essas são as mais importantes que a gente... Obviamente tem outras, né, que nós já tínhamos falado em aula, né? Mas essas aqui são de muita importância, porque quando a gente estudar músculos e a gente estudar vasos, nervos, é por aí que acontece que a coisa vai, para ser mais simplista. Então só aqui para observar, então é isso mesmo, né, que nós já tínhamos falado. Na questão 9, nos pergunta quais são os compartimentos da cabeça. Vixe Maria, que é isso, os compartimentos? Não esqueça que todo o nosso corpo é um conjunto de compartimentos, né? Ou cavidades, principalmente, para a gente ter mais uma noção. Que, obviamente, elas vão alojar as vísceras e muitos sistemas e vísceras. Então, se a gente observar quais são elas, são várias, né? No caso, outra que, por exemplo, quem vai alojar o encéfalo? A cavidade craniana, beleza. No caso, as cavidades orbiculares, oculares, que são órbitas ósseas, orelhas também, a cavidade nasal, como a gente vai observar aqui, cavidade nasal, cavidade oral ou bucal é a mesma coisa, fossa temporal, fossa intratemporal e a fossa pterigopalatina. Beleza? Essas são as cavidades ou compartimentos da cabeça. Tranquilo? Beleza, vamos lá para a próxima. E aqui temos a última questão, a questão 10, na qual também estamos novamente colocando a mandíbula. A mandíbula, nós sabemos que ele é um osso ímpar e é o único do crânio que tem mobilidade e onde são alojados os dentes inferiores. Tranquilo isso, né? E nós já tínhamos falado que, em comparação com a maxila, a mandíbula ela tem maior densidade óssea e é um osso extremamente duro. É bem difícil dele quebrar, no caso. Então a gente precisa identificar e nomear as estruturas assinaladas, que são, obviamente, 4, 5, 6 e 7. Então, se a gente for observando a número 4, que está mostrando uma famosa estrutura que é muito importante, no caso, que é o forame mandibular, que é um forame que ele atravessa, né, toda a parte interna dessa mandíbula. Superiormente a ela, a estrutura 5, é outra famosa estrutura acidentiosa, que é a língula, tá? Por onde a gente vai ver inserção de músculos, para facilitar os processos de mastigação, por exemplo. Na estrutura 6, vamos ter o sulco miloioideo, também um local de inserção de músculos, tanto da língua como da mastigação.
E a número 7, professor, é o ângulo? Não, né? Mas na parte interna ela tem, no caso, uma tuberosidade. É a tuberosidade pterigoideia, né? Na qual também você vai inserir os músculos pterigoides. Tá? Beleza. Esse aqui, não lembrem, esse é uma vista medial. Na outra imagem anterior, uma vista lateral. Esse aqui é uma imagem medial, ou seja, a parte interna da mandíbula. Então é isso mesmo, né? Fora a mandíbula, tínhamos falou a língula, súrculo milioideo e a tuberosidade pterigoideia. Beleza, então, gente? Acho que não ficou nenhuma dúvida. Mais uma vez agradeço no caso, pela oportunidade e deixo para vocês aqui meus dados. No caso, qualquer dúvida, entre em contato por e-mail, por WhatsApp, ou aqui mesmo pelo canal, deixa seu contato. Novamente, deixa o like, compartilha e é nóis, viu, gente? Tá? Tchau, tchau.